Mas eu tenho chamado agora para falar sobre o avanço da Covid no Brasil. Nós estamos em contato com a microbiologista do Instituto Questão de Ciência, Natália Pasternak. Doutora, muito bom dia. Como é que a senhora viu esse pronunciamento do novo ministro falando da importância do uso da máscara? O que a gente pode esperar nessa próxima semana aqui no Brasil? Bom dia. Bom dia, William. Obrigada pelo convite. Olha, a mudança de ministro, ela tem um lado positivo, porque pelo menos temos um ministro agora que é técnico, é médico e que fez um discurso aí enaltecendo a importância do uso da máscara e de medidas preventivas. Por outro lado, é quase como trocar os 6 por um meia dúzia de jaleco, porque apesar dele ser médico, então ele tem as credenciais necessárias para que o presidente Jair Bolsonaro possa dizer, olha aí, vocês queriam um médico, pus um médico, mas ele não aprova as medidas de lockdown realmente restritivo que são necessárias e urgentes. Ele também não fez nenhum esforço para acabar com o tratamento precoce que tem sido promovido pelo governo esse tempo todo, sem nenhuma comprovação científica. Então, não vejo com bons olhos a substituição, acho que não vai fazer grande diferença para a condução da pandemia no país, infelizmente, e acho que nas próximas semanas, se a gente realmente não tiver um esforço muito coordenado de prefeitos e governadores para implementar as medidas que são necessárias, na ausência do governo federal, a gente vai continuar observando um crescente número de mortes, um colapso do sistema e um colapso do sistema sanitário. Doutora Natália, existe esse cabo de guerra, né, daqueles que defendem a abertura do comércio, e vamos entregar aí, porque falam o seguinte, não existe comprovação científica de que o lockdown funciona. A senhora, o que a senhora pode falar para essas pessoas? Porque a gente fica em dúvida. Na verdade, um fala uma coisa, o outro fala outra. E a população fica perdida no meio desse tiroteio. Então eu pergunto à senhora como técnica, o lockdown, ele funciona? É a maneira que... Porque assim, hoje nós não temos solução, a não ser a vacina. Então é a palavra contenção que nós precisamos colocar na frente do jogo? Certamente, porque nós ainda não temos vacina em quantidade significativa para ter um impacto na diminuição de casos, hospitalizações e mortes. Até a gente conseguir essa quantidade de vacinas vai demorar, isso não deve acontecer antes do meio do ano. Até lá, se a gente não implementar medidas como lockdown, a gente vai ver um crescente número de mortes e de hospitalizações. O lockdown tem comprovação científica, sim, tem inúmeros estudos demonstrando a eficiência do lockdown. Eu aproveito, inclusive, para convidar quem ainda tem dúvidas sobre o assunto para acompanhar hoje o Congresso Internacional que eu estou dirigindo junto com o Aspen Institute de Nova York, que é justamente sobre pensamento científico, e a primeira mesa de discussão hoje será sobre negacionismo, explicando um pouco do porquê que as pessoas se recusam a aceitar consensos científicos bem estabelecidos. O lockdown já pode se dizer que é um deles, é um consenso científico de que é uma medida restritiva que funciona e que é urgente e necessária agora para o Brasil. Não é momento da gente ficar discutindo essa falsa dicotomia entre economia e vidas, porque até onde eu sei, gente morta não movimenta economia, a não ser talvez o serviço funerário. Hoje nós vamos tratar aqui no jornal justamente sobre esse problema da economia e vamos tentar encontrar o caminho para socorrer essas pessoas que estão com dificuldade. Isso não são poucos. Nós estamos falando de pelo menos 14 milhões de desempregados no país. Vamos lá, no campo do imaginário, doutora, se eu pegar a minha máscara e jogar no lixo, se eu esquecer de lavar as minhas mãos e adotar esse comportamento de vamos com tudo para frente e esquece o vírus, o que vai acontecer? O vírus não vai esquecer de você. E daí, se você achar que você pode esquecer do vírus e fingir que ele não existe, a gente vai ver
corpos se empilhando nas ruas. A gente vai colapsar não só o sistema de saúde, a gente vai colapsar o sistema funerário, a gente não vai conseguir enterrar nossos mortos. E se a gente colapsar o sistema funerário, a gente vai ter outros problemas sanitários para resolver, porque se a gente não consegue dispor de corpos da maneira adequada, a gente vai começar a ter contaminação de lençol freático com outras doenças. É colapso. As pessoas precisam entender que nós estamos vivendo um colapso. Não é aceitável, não é humanamente aceitável perder 3.000 vidas por dia e achar que a gente pode ignorar isso. Então, se você acha que você pode ignorar o vírus, pode ter certeza, o vírus não vai ignorar você. Natália, doutora, a senhora está por dentro de todos os dados e acompanha tecnicamente a evolução da curva. Muitos falam, não existe a segunda onda, né? A turma do negacionismo. Eles falam, não existe segunda onda. Nós estamos no início da segunda onda, estamos no pico da segunda onda, ela existe, não existe? Como é que a senhora enxerga este momento? É possível a gente já identificar essa segunda onda ou não existe a segunda onda? Nós estamos numa tsunami, caso alguém não tenha percebido ainda. Isso aqui não é uma onda, isso aqui é uma tsunami. E sim, tecnicamente é uma segunda onda, por quê? Porque ondas se caracterizam graficamente por picos e vales. E nós tivemos uma leve queda no segundo semestre do ano passado, onde a gente ficou num platô de mais ou menos 400, 500 mortes por dia, como se isso fosse aceitável, e com 400, 500 mortes por dia, a gente resolveu abrir bar, restaurante, fazer festa, fazer balada, ignorar o vírus, e agora, surpreendentemente, a gente chega nesse absurdo de, sim, um segundo pico muito grande, com 3.000 mortes por dia. O pior de tudo isso é imaginar que 3.000 mortes por dia podem não ser o pico. Isso pode piorar. Se a gente continuar com esse negacionismo da ciência, isso pode piorar. Então, de novo, fica o convite para quem quiser acompanhar o Congresso hoje para discutir um pouco sobre isso. Nossos amigos, nós estamos conversando com a microbiologista do Instituto Questão da Ciência, que é a Natália Pasternak. Uma pergunta curta, bem objetiva a resposta. O Brasil foi negligente na compra de vacinas? Foi. Curta e grossa. Foi e precisa resolver isso urgentemente, fazendo mais acordos internacionais. Quando o governo federal passa a bola para os estados e não reassume isso, ele é negligente? Sim, está abdicando de coordenar nacionalmente um programa de imunizações que sempre foi prerrogativa do governo federal. O nosso Programa Nacional de Imunizações, ele é nacional e sempre funcionou muito bem, justamente por ser nacional, por ser muito bem coordenado pelo PNI, que representa um dos melhores programas de imunização do mundo. Sempre foi um orgulho para nós. Deveria continuar sendo, deveríamos aproveitar essa estrutura nacional que nós temos, que se tivermos vacinas, vai funcionar perfeitamente. Ao jogar essa responsabilidade para estados e municípios, o governo federal abdica da sua responsabilidade de conduzir o Brasil nessa pandemia. Mas lembramos que, na verdade, nós tivemos uma decisão que colocou esse poder para os estados e municípios, correto? Correto, e se não fosse essa decisão, estaremos perdidos. O Supremo Tribunal Federal, ao decretar competência concorrente para estados e municípios, o fez justamente porque o governo federal abdicou de sua responsabilidade. E então, estados e municípios precisavam dessa competência concorrente para poder implementar suas próprias medidas. Se nós não fôssemos uma federação, o número de mortos do Brasil seria ainda muito maior. Doutora Natália Pasternak, ela microbiologista do Instituto Questão da Ciência. Eu agradeço muito a sua participação, espero que esse bate-papo, que vai ficar disponível através do YouTube, na Panflix, para que as pessoas comecem a pensar um pouco para onde nós estamos indo e o que nós vamos encontrar no final desse túnel. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia. Eu que agradeço, um bom dia para vocês.